absoluta. Isso não pode ser esquecido por vocês. Como assim? A incompetência relativa só pode ser alegada por exceção. Já a incompetência absoluta deve ser alegada na própria contestação, como defesa processual. E surgiria aqui a questão: e aí, professor? A alegação de incompetência absoluta lá na minha contestação, ela é uma defesa processual, sem dúvida, é uma defesa preliminar. Mas ela é uma defesa preliminar dilatória ou peremptória? Pessoal, meditem um pouquinho. Quando um cidadão faz uma contestação e alega incompetência absoluta do juízo em preliminar, aquela defesa processual ela é dilatória, ou seja, ela vai atrasar o processo, ou ela é peremptória, no sentido que, se acolhida, vai extinguir aquele processo. É simples, ela é uma defesa processual dilatória. E por que isso? Porque se o juiz acolher a alegação de incompetência absoluta, qual é a providência que ele adota? Ele haverá de mandar os autos ao juízo competente, atrasando claramente o tramitar do feito, dilatando o julgamento daquele processo, mas sem importar especificamente na sua extinção. Continuando no rol do 301. Além da incompetência absoluta, deverá o réu alegar a inépcia da petição inicial. Olha só, novidade para alguns de nós aqui? Não. A inépcia da petição inicial está lá no artigo 295, parágrafo único do CPC. Quando, por exemplo, o pedido for juridicamente impossível, a petição inicial é inepta, mas pode acontecer do juiz não ter visto. O que deve o réu fazer? Como defesa processual preliminar, chamar a atenção do juiz para essa questão. Opa, senhor juiz, a petição inicial é inepta porque o pedido nela formulado é um pedido juridicamente impossível. Continuo. 4. Deve alegar ainda o réu, em sede de defesa processual preliminar, a perempção. E o que seria a perempção? A perempção é a perda do direito de ação por ter dado o autor por 3 vezes, causa a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono unilateral. Para que vocês entendam, e os colegas de casa também de maneira mais específica. O autor propôs a ação, abandonou, o juiz extinguiu. O autor propôs a mesma ação de novo, abandonou de novo, o juiz extinguiu. O autor, pela terceira vez, propôs a ação, abandonou de novo e o juiz extinguiu. Na 4ª vez, ele perderá o direito àquela ação em função do fenômeno denominado perempção. A existência de perempção deve ser alegada pelo réu em contestação em preliminar. Deve ainda o réu alegar litispendência e coisa julgada. Aqui eu faço também comentários específicos. Quando a gente estuda os pressupostos processuais, nós estudamos pressupostos processuais positivos, que são os de existência e os de validade, e nós estudamos também pressupostos negativos. O que são os pressupostos negativos, só para a gente relembrar? Pressupostos processuais negativos são questões que não podem estar presentes para que o processo se desenvolva. Classicamente se aponta como sendo pressuposto processual negativo a litispendência, a coisa julgada, a perempção e a convenção de arbitragem. Perempção, eu já expliquei. Perempção é a perda do direito de ação por ter dado ao autor 3 vezes a extinção do processo por abandono unilateral. A convenção de arbitragem é quando as partes, detalhe, quanto a direitos patrimoniais disponíveis, elegem a arbitragem para resolver o seu litígio, abrindo mão, portanto, da tutela jurisdicional do Poder Judiciário. Temos ainda a coisa julgada, que é quando aquela demanda já foi objeto de decisão meritória em processo anterior, e nós temos a litispendência. O que seria a litispendência? Quando 2 ou mais ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esses 4 são considerados pressupostos processuais negativos.
Significa dizer, se o réu percebe que num caso concreto existe litispendência, ou existe convenção de arbitragem, ou existe coisa julgada, ou existe perempção, ele deve alegar em preliminar. E olha que interessante, se o juiz acolhe, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Portanto, litispendência, perempção, convenção de arbitragem e a coisa julgada são típicas defesas processuais peremptórias, porque acarretarão a extinção do processo sem a resolução do mérito. Continuemos ainda no 301. Ainda deve ser alegada a conexão, inciso 7, inciso 8, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui um comentário sobre o inciso 8. Incapacidade da parte, defeito de representação. Todos vocês sabem, e isso também decorre, viu pessoal, lá do estudo da categoria dos pressupostos processuais. Aliás, eu vou me permitir aqui fazer uma observação, e é uma observação que vai a título de dica, e quem sabe até a título de conselho. Pessoal, estudem sempre e cada vez mais duas categorias essenciais no processo civil: pressupostos processuais e condições da ação. Vocês devem perceber que em 5 aulas que eu trabalhei a fase postulatória do processo, em todas elas, eu falei sobre pressupostos e condições da ação. Eis aí, portanto, uma matéria relevantíssima na seara do processo civil e que deve ser estudada. Então, voltando. O que é lá o inciso 8? Vício de representação, incapacidade. Quando a gente estuda os pressupostos processuais de desenvolvimento válido, é preciso que as partes tenham capacidade processual e que estejam devidamente representadas. Se houver incapacidade processual ou vício de representação, nós teremos um vício relacionado a pressuposto processual. Detalhe importante, esse é um vício que não acarreta de plano a extinção do processo. Reconhecido a existência do vício, reconhecida, melhor dizendo, a existência do vício, deverá o juiz dar prazo para que a parte saneie aquele problema, para que a parte resolva o vício de representação, a sua incapacidade. Essa solução que eu estou aqui dando se encontra lá no artigo 13 do Código de Processo Civil. Vamos continuar e já encerrando o artigo 301. Deve-se ainda alegar convenção de arbitragem, eu já comentei, é um pressuposto processual negativo. Deve-se alegar carência de ação, e aqui eu chamo a atenção de vocês, carência de ação é o quê? É a falta de uma das condições da ação. E relembrando, as condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse. Portanto, a ausência de condição da ação, a carência do direito de ação, deve ser alegada pelo réu a título de matéria preliminar. E, mais importante, é uma típica defesa processual preliminar peremptória. Porque se o juiz concordar com o réu, entendendo que falta condição da ação, o juiz deverá extinguir o processo sem a resolução do mérito. E por fim, pessoal, inciso 11, falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar. Essas, portanto, são as defesas que o réu faz a título de defesa processual. Professor, tá bom, eu olhei o artigo 301, não visualizei nenhuma das defesas como sendo possível de serem feitas. O que eu faço? Ora, gente, se não há defesa processual a ser realizada, não é necessário que você faça. Você vai partir, então, diretamente para realizar a defesa meritória. Quer seja uma defesa de mérito direta, quer seja uma defesa de mérito indireta. Não posso negar, na maioria dos casos, existe matéria processual a ser alegada. Vale dizer, na maioria dos casos, existe sim questão preliminar a ser arguída. Mas isso não é inexorável. Isso não acontece em todo e qualquer caso. Então, é bem possível
que num determinado caso concreto